Em 10 de abril de 1912, uma multidão se reuniu na praia de Southampton, na Inglaterra, para acenar para o que era, na época, o maior e mais prestigiado navio do mundo, o RMS Titanic. O valor do bilhete mais caro para a primeira classe era de $4.350, cerca de $70 mil se corrigidos para os dias de hoje. Mas apenas 5 dias depois de partir, ele foi engolido pelo Oceano Atlântico. Então, vamos fazer uma retrospectiva e voltar ao que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O capitão queria bater um recorde de velocidade para a viagem inaugural da embarcação e chegar cedo. Ela era considerada inafundável, então ia a todo vapor pelas águas escuras do Ártico. Depois de avistar um iceberg de 30 metros, a tripulação tentou desesperadamente desviar e evitar a colisão. Mas o Titanic estava muito rápido e sua lateral foi rompida pelo iceberg, fazendo uma enorme abertura no casco. Não foi um rompimento único, contínuo. Os danos foram em vários pontos, se estendendo por uma área total de cerca de 90 metros. Mas os projetistas haviam pensado na possibilidade de uma colisão e adicionaram compartimentos estanques em cada lado do navio para atuar como redutores de impacto. 4 desses compartimentos poderiam ser rompidos e, mesmo assim, o Titanic continuaria flutuando. Mas como o iceberg atingiu a lateral, abriu buracos em 6 compartimentos. Estes não se estendiam até a altura total de todos os convéses e não eram fechados no topo. É por isso que, quando mais de 4 deles foram inundados, a água atingiu o topo das divisórias e encheu os compartimentos restantes, fazendo com que o navio afundasse no oceano. Imagine isso como se fosse a água derramando ao encher uma forminha de gelo. Mas e se a colisão fosse frontal? Ainda haveria um naufrágio? Os navios são projetados pensando em possíveis colisões, e a maioria possui proteção para choques na proa. Elas são como para-choques de um carro ou barreiras em zonas de deslizamentos. São recursos de segurança que podem suportar um impacto direto. A proa poderia ter sofrido parte do impacto, e alguns especialistas sugeriram que, se o choque tivesse sido de frente, apenas de 2 a 4 dos compartimentos estanques teriam sido inundados. Então, em teoria, o Titanic poderia não ter afundado e até continuado navegando em direção ao seu destino final a uma velocidade muito mais lenta. No entanto, a força do impacto provavelmente teria sido enorme. Embora os passageiros tivessem sido feridos pela força do impacto, eles poderiam ficar a bordo à espera de resgate por outros navios, em vez de forçados a entrar nas águas geladas do Atlântico. Ainda assim, um dos projetistas do Titanic, Edward Wilding, sugeriu que a força do impacto pode não ter sido tão grande. Ele disse ao inquérito britânico que muitas pessoas mal sentiram a colisão e acreditava que o navio não teria afundado se tivesse atingido o iceberg de frente. O Titanic também foi projetado com portas impermeáveis entre todos os compartimentos operados remotamente, para que qualquer inundação pudesse ser resolvida rapidamente. Como o Titanic teve 6 rompimentos na colisão lateral e por tudo ter acontecido tão rapidamente, vedar as portas não faria diferença, pois era essencialmente impossível salvá-lo naquele momento. O navio imediatamente começou a inundar, com a água entrando aproximadamente a 7 toneladas por segundo, 15 vezes mais rápido do que a capacidade de bombeá-la para fora. Portanto, embora pareça que o Titanic tenha resistido se tivesse atingido o iceberg de frente, essa ideia vem com algumas questões. Em primeiro lugar, as proteções contra colisões foram projetadas para resistir a um acidente com outro navio, não contra um iceberg gigante. Se 2 embarcações se chocassem, ambas absorveriam parte do impacto em suas proteções, compartilhando o choque e, provavelmente, permanecendo à tona. Mas o iceberg é estacionário, o que significa que o navio absorveria a maior parte da energia da batida. Se ele batesse à frente do primeiro, o impacto provavelmente teria tomado todo o seu corpo, por causa da velocidade com a qual viajava. Imagine um navio de 46 mil toneladas viajando a cerca de 37 km por hora. Em algum momento, ele atinge um iceberg, que pesa o que podem ser mais de 100 mil toneladas. Essa colisão provavelmente resultaria em uma força enorme, causando danos enormes à embarcação. É provável que as emendas se romperiam, as escadas desmoronariam e os rebites arrebentariam por todos os lados. Tudo isso iria potencialmente inundar ainda mais compartimentos, o que poderia ter causado naufrágio em questão de minutos, em vez de horas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ops! Como todos sabemos, a maior parte dele fica escondida debaixo d'água. Então, se o Titanic estivesse de frente, é provável que tivesse atingido a parte do bloco de gelo abaixo da água primeiro, o que o faria sair do curso.
Bater em um iceberg não é como se chocar com uma parede de tijolos. Nesse caso, o gelo sob a água teria rompido o fundo do navio e causado danos nas laterais. Os icebergs também não são objetos sólidos e planos. Se fosse uma batida reta, a embarcação poderia ter permanecido à tona, mas os icebergs existem de muitas formas e tamanhos, de cúpulas a cunhas. Estudos também foram feitos no aço usado para produzir o Titanic, e os testes mostram que o metal era cerca de 10 vezes mais frágil do que o aço que usamos hoje. O Titanic foi construído antes de entendermos os efeitos da baixa temperatura no aço. O que era utilizado para a construção naval não cedia quando em contato com temperaturas congelantes, e sim quebrava. Pedaços recuperados das placas do casco do Titanic mostram que ele acabou quebrando com o impacto. Bater de frente também causaria uma parada muito severa e abrupta. Então, mesmo que a embarcação não tivesse afundado, ainda teria grandes problemas. É como quando você pisa de repente no freio do carro ou quando o ônibus para enquanto você está andando pelo corredor e é arremessado para a frente. Os passageiros teriam sido arremessados pelo navio. E como o acidente aconteceu à noite, a maioria das pessoas estava dormindo, então não seria possível prepará-las efetivamente para qualquer tipo de acidente. Isso resultaria em lesões para a maioria dos passageiros. Um navio menor poderia ter sido mais adequado para a viagem. O tamanho do Titanic era certamente um desafio quando se tratava de guiá-lo. Na verdade, tinha acabado de deixar sua doca em Southampton quando quase colidiu com outro transatlântico menor, o SS New York, escapando por apenas 60 centímetros. O gigantesco navio a vapor obviamente não foi feito para manobrar rapidamente em lugares apertados. Um navio cujo tamanho exigia tempo e espaço para mudar de rumo. Mas quando se trata de navios versus icebergs, o tamanho de um navio nem sempre importa. O Icelander era um navio a vapor projetado para viajar pela passagem interior no Alasca. No verão de 1901, atingiu um iceberg, que rasgou um buraco na parte da frente ou na proa do navio. A embarcação não afundou imediatamente e a tripulação tentou guiá-la para um local seguro. Finalmente, o seu arco submergiu completamente e a popa levantou para cima e para fora da água. Não demorou muito mais para que o navio afundasse completamente. Dos 168 passageiros e tripulantes, 128 sobreviveram e 3 milhões de dólares em ouro foram perdidos. O Icelander tinha um casco de 73 metros, ou seja, quase um quarto do tamanho do Titanic. E esse tamanho menor não pareceu ajudar muito a evitar uma colisão com um iceberg. E depois teve o Hans Hedtoft, em 1959. Também conhecido como o Pequeno Titanic ou o Titanic dinamarquês, era considerado como o navio mais seguro à tona. Tinha 83 metros de comprimento, com 95 pessoas a bordo. Muito parecido com o Titanic real, o Hans Hedtoft foi projetado especificamente para lidar com a maioria dos desafios oferecidos pelo mar. Juntamente com seu fundo de aço duplo, também tinha um arco blindado e 7 compartimentos estanques. Como um navio assim poderia afundar? Mas podia. E aconteceu. Foi em sua primeira viagem, retornando a Copenhague, quando teve problemas. Em 30 de janeiro, atingiu um iceberg. Um SOS foi enviado, mas quando o Johannes Cruz chegou para ajudar, não se via mais o Hans Hedtoft. A única evidência da existência do navio era um colete salva-vidas que foi levado para a terra na Islândia, 9 meses depois. Novamente, o tamanho menor do navio não jogou a seu favor. Um Titanic de tamanho menor não teria garantido uma viagem segura em 1912. O "e se" final diz respeito à escolha de última hora quando o iceberg foi visto e o alarme soou. Primeiro, o Titanic poderia tentar uma parada completa, mas isso não era uma opção, já que o navio precisava de 800 metros para parar, e o iceberg estava a apenas 274 metros de distância. Em segundo lugar, o Titanic poderia tentar evitar o iceberg afastando-se dele. Isso foi o que o capitão pediu, mas a tentativa não teve sucesso, resultando em um corte profundo no casco do navio. A opção final? Colidir com o iceberg de frente. Isso teria feito alguma diferença? A resposta é um intrigante talvez. Alguns acreditam que uma colisão frontal teria salvo o Titanic. Nesse cenário, a colisão teria limitado os danos à própria frente do navio. Em vez de o iceberg rasgar o casco e comprometer vários dos compartimentos estanques, apenas 4 dos compartimentos teriam sido violados. Isso significa que os outros poderiam fazer seu trabalho de manter o Titanic à tona. O navio poderia ficar preso, incapaz de se mover.
mas permaneceria acima da água até que a ajuda chegasse, o que daria tempo suficiente para que um outro navio como o Carpathia chegasse ao local do acidente e levasse as pessoas para bordo e em segurança. Um dos designers do Titanic, Edward Wilding, fez uma observação semelhante durante um inquérito sobre o naufrágio. Ele argumentou que a maioria das pessoas teria sobrevivido a um acidente frontal e que o Titanic em si não teria afundado. Outros discordam, no entanto. Primeiramente, as anteparas especiais do Titanic foram projetadas especificamente para proteger o navio contra colisões com outros navios, e não com icebergs. Esses compartimentos se amassariam após o impacto, absorvendo parte da força, enquanto o outro navio absorveria o resto. Embora os danos ainda fossem extensos, as anteparas restantes manteriam o navio à tona, mas um iceberg não tem a mesma flexão em uma colisão que você experimentaria com outro navio. A maior parte da força seria absorvida pelo Titanic, resultando em danos maiores ao navio. Pior ainda, o impacto seria realizado por todo o comprimento do navio. Rebites estourariam, juntas rasgariam, os compartimentos inundariam rapidamente e o navio afundaria ainda mais rápido, resultando em menos sobreviventes. De qualquer forma, como na maioria dos "e se", nunca saberemos realmente a resposta. Por mais trágica que tenha sido a primeira e derradeira viagem do Titanic, resultou em mudanças que ajudaram a tornar as aventuras no mar muito mais seguras. Resultados de interrogatórios sobre o desastre levaram à criação da Patrulha Internacional de Gelo, ou ICC, em 1914. Uma organização que rastreia icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico para garantir que os navios na área possam evitá-los. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, passou a ser exigido que os navios carreguem botes salva-vidas suficientes para acomodar todas as pessoas a bordo. Treinamentos regulares com botes salva-vidas se tornaram obrigatórios. E, finalmente, as anteparas dos navios foram aumentadas para manter a água fora. Os fundos também foram esticados para criar cascos duplos, ajudando a tornar os compartimentos verdadeiramente estanques. Não há como negar que o Titanic foi uma tragédia terrível, mas as lições aprendidas com essa noite para jamais esquecer ajudaram a evitar muitas outras. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão no imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas
não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém.
Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente.